Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Moedas Raras e hoje esse será o nosso primeiro vídeo. E como você já viu aí no título, o tema de hoje é como saber se uma moeda é rara ou não. Muitas pessoas me perguntam isso nas redes sociais e também me perguntam pessoalmente. E hoje eu resolvi trazer a resposta desta pergunta. Eu pessoalmente defino a raridade de uma moeda determinando 6 fatores. O primeiro fator seria o momento histórico que essa moeda surgiu. Um exemplo bem claro e recente desse fator seria os Jogos Olímpicos que ocorreram no Rio de Janeiro em 2016. Esse movimento formou o surgimento dessas moedas que representam os Jogos Olímpicos que ocorreram no Rio 2016. Outra moeda também que eu tenho aqui que vai representar esse momento seria essa aqui, onde tem o mascote dos Jogos Olímpicos do Rio. Outra moeda também aqui bem marcante, eu acho que muitas pessoas têm, seria essa aqui, do Central do Brasil, na comemoração de 40 anos. É uma moeda que é considerada rara, mas que muitas pessoas têm, porque foi uma moeda que saiu até bastante aí pelo mercado, mas é uma moeda muito bonita. Então esse fator de levar em consideração um marco histórico para a formação de uma moeda é muito relevante na questão da raridade. Uma moeda que saiu, se não me engano, foi ano passado, ano retrasado, foi aquela moeda de R$1 também, do Beija-Flor. Ela representa a comemoração do surgimento do real no Brasil. Então foi uma moeda para comemorar a existência do real. Então esse tipo de moeda acaba se tornando rara, porque ela representa um momento histórico da sociedade brasileira. Um segundo fator que está ligado a esse primeiro seria a quantidade de moedas produzidas. Por quê? Você concorda comigo que quanto mais moedas forem produzidas, menos será a sua raridade? Vamos utilizar de um exemplo. Imagine um carro. Qual que é mais raro? Um carro que foi produzido 1000 unidades ou um carro que foi produzido 10 unidades? Eu imagino que a sua resposta será o carro que foi produzido em 10 unidades. A mesma coisa ocorre em se tratando de moedas. Quanto mais moedas de um modelo for produzida, menor será a sua raridade. Quanto menor moedas forem produzidas naquele período, maior será a raridade dessa moeda. Quando falamos em momentos históricos como os Jogos Olímpicos, a tendência é de produzir poucas moedas, porque aquelas moedas vão representar um momento histórico, um momento que quer ficar marcado. Então, quando você produz poucas moedas de um momento histórico, poucas pessoas vão ter e aquela moeda vai acabar tendo uma relevância muito maior. Outro fator também que acaba fazendo com que poucas moedas surjam no mercado seria, por exemplo, quando o país ele está passando por uma situação financeira difícil. Então o que acontece? Naquele ano, aquele modelo de moeda, o país libera pouco no mercado. Então aquela moeda acaba tendo pouca circulação no meio ali da atividade econômica do país, porque ele estava passando por dificuldades financeiras. Então, em muitas situações, o Banco Central acaba liberando poucas moedas daquele ano e daquele modelo, fazendo com que aquela moeda se torne rara ou não. Outro fator também que acaba influenciando na raridade de uma moeda seria a sua retirada do mercado. O que significa isso? Algumas moedas acabam perdendo a sua qualificação para ficarem circulando no mercado. Um exemplo bem claro disso é daquelas notas de R$1, aquela cédula em papel que era representada com o valor de R$1, que tinha até o Beija-Flor. Também tem aquela nota de R$10 que parecia ser de plástico. Aquelas notas elas deixaram de circular no mercado e foram recolhidas pelo Banco Central. Então, poucas moedas sobraram em circulação para que pessoas que colecionam adquirissem essas notas. A mesma coisa ocorre com moedas. Moedas que já saíram de circulação por causa que o Banco Central mudou, por exemplo, o cruzeiro para o real, perderam a sua circulação, a sua atividade econômica no mercado. E essas moedas acabaram sendo recolhidas pelo Banco Central, sobrando poucas em circulação e fazendo com que essas moedas se tornassem raras.
Então, esse fator de ser retirado do mercado e sobrarem poucas configura uma raridade sobre aquela moeda. Por isso que notas como de R$1 e de R$10 que eu acabei de citar são cédulas que são consideradas como raras. E moedas também, moedas que já não estão mais no mercado. Outro fator que é necessário levar em consideração é a velhice de uma moeda. Quando eu falo em velhice, eu não estou falando, por exemplo, em desgaste ou a perda de sua cor, mas eu estou falando na questão, por exemplo, essa moeda aqui, ela é de 1998. Quando eu falo em questão de velhice, eu não estou falando simplesmente do desgaste da moeda ou a qualidade da moeda, e sim da velhice em anos de uma moeda. Por quê? Quanto mais velha for uma moeda e quanto maior for sua qualidade, ela terá uma raridade maior. Imagine, por exemplo, que você tem uma moeda que se passou durante o segundo reinado do Império aqui no Brasil. Então, essa moeda, com certeza, ela vai ter uma relevância tanto histórica como numérica, porque houve poucas, e também a questão da sua velhice, porque ela apresenta ali já uma data bem antiga. Vinculando a isso também, é necessário levar em consideração o fator material das moedas. Por que o fator material? Como acabei de citar agora, a questão das moedas que ocorreram, por exemplo, o seu surgimento ali no Império, ou moedas que surgiram um pouco ali perto da formação da República Brasileira, acabam tendo o seu material mesmo de produção, como o bronze, a prata e até mesmo o ouro. Porque esses materiais, antigamente, eles não tinham uma relevância tão grande em valor como hoje. Então, eles utilizavam esses materiais para produzirem moedas. Hoje, por exemplo, o ouro, ele tem um valor gigantesco. Então, uma pessoa que tem uma moeda de ouro, por exemplo, acaba tendo um valor tanto significativo de raridade como de qualidade de material, fazendo com que essa moeda se torne uma moeda bem rara e com valor bem alto. Essas moedas de hoje em dia, elas têm um material um pouco mais simples. Eu não estou lembrando o nome agora do material que é feito com essa moeda de R$1, mas é um material mais delicado, um material mais fácil de ser encontrado e acaba tendo um valor mais insignificante do que os valores das moedas feitas antigamente. Outro fator, e esse é o principal fator que eu levo em consideração para a formação de raridade de uma moeda, é erros dentre as moedas. O que eu quero dizer isso? Imagine essa moeda de 50 centavos. Essa moeda de 50 centavos, ela segue um padrão. Ela tem o número 5, ela tem o número 0, ela tem aqui o nome centavos, ela tem o ano de 2010, ela tem a imagem aqui estampada sobre ela e ela segue esse padrão. Existem moedas que ela apresentam erros na hora da produção. Imagine essa moeda aqui de 50 centavos, ela tem todo o seu modelo, só que existem moedas de 50 centavos que ela não apresenta o número 0, apresenta somente o número 5 e ela segue esse mesmo modelinho dessa moeda. Isso significa que na hora da produção dessa moeda ocorreu um erro. Isso fez com que essa moeda se tornasse rara. A mesma coisa ocorre em se tratando do nome. Às vezes, esse nome centavos, ele apresenta 2 carimbos, um carimbo em cima do outro. Isso foi um erro de produção. E esse tipo de erro faz com que a moeda se torne rara. Então, esses fatores, às vezes encontrados mais de um, favorece para que uma moeda se torne rara. Então, resumindo todos os fatores. Primeiro fator, devemos levar em consideração o momento histórico. O segundo fator, devemos levar em consideração a quantidade de moedas produzidas e liberadas no mercado. O terceiro fator, que seria a retirada das moedas do mercado financeiro, da atividade econômica da sociedade. O quarto fator, que seria o fator velhice. O quinto fator, que seria o fator material, o material utilizado na produção da moeda. E o quinto fator, que seria o fator do erro. Esse fator ele configura ali a presença de um erro
dentre as moedas. Então, esses 6 fatores juntos configuram a raridade de uma moeda. Se você tem aí mais algum fator que eu não citei aqui, que eu acabei não utilizando, deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você leva em consideração mais algum fator para definir a raridade de uma moeda, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí e se inscreve no canal.